Homem mata ex-mulher, filho e mais 10 em Campinas na virada do ano de 2017. Triste virada do ano de 2017 em Campinas do Jardim Aurélia. Entra na festa no dia 1º, na virada do ano de 2017, o assassinato da mãe, matando a ex-mulher, um filho de 8 anos da família, e mais 10 pessoas. Um pai eloquente, abusador. Ao todo, foram 15 pessoas, 11 pessoas que estavam, né, que foram feridas, né? Mas 11 morreram, inclusive o atirador. Bárbaro. Esse bárbaro crime ocorreu em Campinas, no Jardim Aurélia. Então eu vou descrever para vocês o que eu descobri durante o ano de 2017 sobre o caráter desse homem lá do posto do Jardim Aurélia. Tentar eu trabalhei no Jardim Aurélia, né, no posto de saúde. Não dá para compreender. A equipe de enfermagem, as pessoas que trabalhavam dele lá, foi de um leviano. Disseram-me, detalharam que ele sempre ia acompanhado do filho e com a esposa, né? Sempre grudado ali, meio calado, sério, né? Parecia para alguns, né? Parecia ser uma pessoa muito séria, preocupado com o filho dele. Então, aí eu já fiquei martelando. Então, eu cheguei a conhecer a casa, um muro alto, a casa quando houve o crime, né? Bárbaro. Ela ficou para vender, não sei se hoje foi vendida. E ficou aquele ar que ninguém gostava de passar por aquela rua. Ficou aquela coisa negativa, né? De um assassinato de um louco, de um eloquente aí, do qual eu vou descrever e o que eu ouvi desse homem, que as pessoas disseram que a esposa denunciou ele de abuso até contra o filho. E naquele período da loucura dele, ele deixou uma carta escrita 8 páginas, né? Então essas pessoas sempre querem se aparecer, elas não se conformam com a separação. Então, o registro que eu vou relatar para vocês da polícia. A Isamara, a ex-mulher, já havia feito vários boletins sobre ele. Inclusive, dias antes, dia 25 de dezembro de 2016, ela tinha feito um boletim de ameaça. E ele entrou na casa, subiu o muro, né? Não foi pelos portões, gente. Com uma arma de 9 milímetros e ainda com carregador. Então, ele queria fazer o estrago mesmo. Umas cenas do filho, da criança de 8 anos, juntamente com o pai, né, o Sidney, esse cara que aparecia no posto do Jardim Aurélia, sempre acompanhado da mãe e do filho. Já tinha registro de abuso contra o filho que a Isamara fez, várias discussões, ele maltratava, parecia que ele tinha, pela polícia, assim, que descreve o caráter dele, ele tinha uma coisa assim de repúdio às mulheres. Aí daí você vê como é que o sujeito era. Vítimas fatais, 11 morreram no local. Uma a caminho do hospital, outras 3 pessoas foram atingidas pelos disparos e encaminhadas para hospitais da Unicamp, Ouro Verde e Mário Gatti. As vítimas estavam 9 mulheres, 3 homens, um deles o atirador e a criança de 8 anos, o filho dele, do Sidney. Ele nem poupou o filho. Esse aqui é um rapaz. Parece que as vítimas estavam o Rafael, filho de 22 anos, né? Da chacina do autor dos disparos, o Sidney, e ele era ex-cunhado, né? Esse casal, a Abadia das Graças Ferreira, de 56 anos, estava acompanhada do marido, né? Paulo Almeida, de 61 anos, durante a festa em que foi realizada, e ela foi atingida, né? Esse casal, a senhora Luzia Maia Ferreira, ela tinha 85 anos e acompanhava a família durante a festa. Ele nem poupou essa senhora, gente. Ele não poupou ninguém, nem o próprio filho. Durante a chacina, ela foi atingida, né, com essa confraternização. E o genro Paulo Almeida, de 61 anos, né? O autor do crime, o Sidney, né? Ramis de Araújo, de 46 anos, que depois, em seguida de toda essa chacina, atirou na cabeça e se matando. Me parece que a última criança foi quando ele matou a mulher, a ex-mulher, ele matou logo em seguida o filho. Essa jovem, Alessandra Ferreira de Freitas, 40 anos na época, estava com a irmã Liliane e a mãe, Antônia Dalva Ferreira de Freitas, na festa em que foi realizada a chacina durante a confraternização da virada, né?
Liliane Ferreira Donato, de 44 na época, estava com as irmãs e o marido na festa em que foi realizada a chacina, durante as confraternizações da virada do ano, né? E do qual o marido dela, Sandro Donato, 44, é um dos sobreviventes e foi hospitalizado. E o autor do crime, o Sidney, né? Esse eloquente, esse bárbaro, né? E já tinha essa intenção. Ao entrar na casa, ele foi disparando, ele estava munido com um carregador, com uma pistola de 9 milímetros, né? E ele deixou uma carta, gente, de 8 páginas. Sabe aquela justificativa que quanto mais a pessoa se justifica, não vai? Este jovem, o Sandro Donato, 44 anos na época, é um dos sobreviventes da chacina, que foi, né, na virada do ano, do qual o Sidney pula o muro atirando nas pessoas. Ana Luzia Ferreira, 52 anos que ela tinha na época, era irmã de Antônia Dalva e Abadia e acompanhava a família, incluída a filha Larissa, na festa em que foi realizada a chacina, durante essa confraternização tão fatal, né, na virada que chocou a cidade de Campinas e o bairro do Jardim Aurélia. A rua até hoje é um pesar muito grande. Agora vocês vão conhecer a filha dessa senhora, da Ana Luísa, né? A Larissa. Essa jovem é a Larissa, filha da Ana Luísa, né? Em cima, que eu te mostrei anteriormente. A Larissa Ferreira de Almeida tinha 24 anos e estava na festa em que foi realizada essa chacina, né? Carolina de Oliveira Batista, ela tinha 26 anos e acompanhava a família na festa em que foi realizada a chacina, durante a confraternização. Bom, o autor do crime é o Sidney, né, de todas essas vítimas que estavam numa festa. Quem ia supor que esse eloquente ia fazer aquilo? Ele já estava premeditado a fazer, né? Infelizmente a Carolina veio, né, foi uma das pessoas vítimas. Este é o Luiz João Batista, é um dos que foram socorridos com vida na chacina realizada, né, pelo autor do Sidney, ex-marido da Isamara e do filho, né? E o autor do crime foi o ex-cunhado, no Sidney Ramis de Araújo, que tinha 46 anos na época. O Admilson, que vocês estão vendo aí, esse negro, Admilson Veríssimo de Moura, é um dos que foram socorridos com vida na chacina, né? No bairro do Jardim Aurélia. E quando a ambulância chegou, deu para o Admilson teve a grande sorte de ser socorrido, né? E o autor do crime foi o ex-cunhado, Sidney Ramis de Araújo, 46, que se matou. O Sidney se matou após matar a ex-mulher, o filho e outras 10 pessoas na festa, nessa confraternização aí. Teve pessoas que sobreviveram, né? Das 11 que ele passou, 3 ou 4 sobreviveram. Essa senhora é a Aparecida Maria de Oliveira Batista, tinha 52 anos na época. Ela foi uma das sobreviventes que não foi ferida na chacina durante as confraternizações da virada do ano em Campinas. E ela é casada com o Luiz João Batista, que foi hospitalizado e mãe de Carolina, morta no ataque. O autor do crime foi o Sidney Ramis de Araújo, né? Os disparos que... Era uma confraternização de amigos, da própria família. Ele não poupou ninguém. Quem ele via na frente, ele foi atirando ali. Esta é Isamara com o filho João Vitor. Isamara, na época, o filho, né, o João Vitor Filler de Araújo, que tinha 8 anos de idade. A Isamara, parece que ela ficou pouco tempo casada com o Sidney, né? A Isamara, filha de 41 anos que tinha na época, e o filho João Vitor de Araújo, eles foram mortos nessa chacina.
quando ele atirou ele foi atirando na cabeça, gente. Ele matou, ao matar a mulher, o João falou: "Você matou minha mãe", e ele logo disparou na cabeça do próprio filho, João, que não teve como se defender. O autor do crime foi o pai da criança, né? Aí o João Vitor, filho de Araújo, filho de ambos, tanto do Sidney como da Isamara. Parece que tinha uma convivência de muita agressão, de violência. A Isamara já tinha feito vários boletins de transgressões contra a encarregada. Era uma pessoa muitíssimo difícil. Ele, pelo que consta, ele tinha um repúdio das mulheres. Aí a cena, né, no Jardim Aurélia, de carros, de polícia, de ambulância, as pessoas sem entender. Um senhor fotografou, né? Então aqui tem um episódio que ela fez várias denúncias na delegacia da mulher. 5 dias antes, no Natal, ela tinha sofrido a ameaça verbal, né, xingamento, que ele ia fazer isso. Ele deixou uma carta escrita se justificando. Parecia que ele amava o filho, mas aí dá pra ver que era uma pessoa desequilibrada, perturbada. Tirou as vítimas, né? Porque o cara era aqui o Sidney, de 46 anos, né? Um agressor, um violento, um abusador, né? Ele gostava de humilhar, de fazer refém a mulher, até que a mulher não aguentou mais, a Isamara não aguentou mais, e com o apoio da família dela, ela se separou dele. E ao se separar, tirar a guarda, né, o filho, mesmo ele indo visitar o próprio filho, ele agrediu tanto verbal como violentamente, né, fisicamente, a Isamara. Então era uma pessoa que ele ia fazer aquele ato em qualquer ato, uma circunstância qualquer posterior da vida da Isamara, né? Então ele é aquelas pessoas que, ao perder suas vítimas, suas presas, né? Esses caçadores, esses vampiros, né? Esses abusadores, eles matam. Eles matam. E ainda mais que ela fez boletim quando ela descobriu os abusos contra o próprio filho aí. Caixões, o enterro foi de muita comoção em Campinas, chocou, né, na virada do ano em 2017 a cidade de Campinas. Eu passei no local, estava vazio a casa, gente, um ambiente muito energético negativo. As pessoas procuravam resposta para a atitude, mas ele já estava premeditado a fazer aquilo.